A presidente do Departamento de Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Maria Inês Borges Saito, é a nossa entrevistada hoje. Os números mostram que crianças e adolescentes têm o primeiro contato cada vez mais cedo com o mundo das drogas. Uma pesquisa feita pelo IBGE aponta que cresceu o uso entre 2009 e 2012, sobretudo por meninas. Em 2012, chegou a 9,9% a proporção de adolescentes que já experimentaram drogas ilícitas. Boa tarde, Maria Inês. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde. Esse dado é uma realidade que vocês também constatam? É uma realidade, junto com muitos outros dados que nos levam a uma reflexão de que a coisa evolui muito mal. Nós temos, por exemplo, o dado do uso de álcool cada vez mais precoce. A média de idade é 12 anos e meio. Quando eu falo que é uma média, é porque é claro que tem uma população dentro dessa média que começa ainda muito antes. Então, a gente já viu, inclusive, internação por intoxicação como alcoólico com 10 anos de idade. O uso do álcool é o dado mais alarmante para vocês? Olha, eu acho que todos os dados são muito alarmantes, porque junto ao uso do álcool, o álcool ele é um grande preditor, inclusive, para o uso de outras drogas. É a primeira droga, A gente achava que o trampolim era maconha, mas o álcool ele é um preditor muito grave. E a gente está num contexto Brasil. A gente sabe que dentro da América Latina é, sem dúvida, a maior contexto de usuários, 70% de usuários de cocaína estão na América Latina. E o Brasil tem 900 mil, é o maior mercado. Então, o álcool, uma droga complicadíssima. Agora nós temos crack, nós temos cocaína. Todas as drogas se inserindo dentro da nossa adolescência e, quizás, da nossa infância. E o que leva essas crianças e jovens a entrar tão cedo no mundo das drogas, Olha, doutor? Eu acho que os fatores são inúmeros. Existe, assim, uma proposta multifatorial. Eu acho que a gente vive num contexto onde a palavra de ordem é consumo, a palavra de ordem é globalização, que vem às vezes contra valores que eram tradicionais e serviam de sustentação para uma proposta. Agora, eu acho que a inserção principal ainda é a família. O grupo família é onde o indivíduo se insere primeiramente, é o palco de ensaio dos seus papéis para a vida adulta. Famílias desestruturadas, famílias onde o autoritarismo substitui a autoridade, famílias com alto nível de violência. E principalmente famílias que têm um discurso muito diferente da sua prática. Eu digo para o meu filho pequeno, fique longe da droga. Todo dia eu chego em casa e falo, hoje eu tive um dia estressante, vou tomar um uísque. O que fica na cabeça da criança? Quando eu tiver um dia estressante, tomarei um uísque. Então, a atitude ela é muito superior ao discurso. E as famílias estão delegando às crianças a mídia é educadora. E eu não estou aqui falando mal da mídia. Eu estou dizendo, a mídia serve para informar, a mídia traz uma quantidade de informação em minutos, só que preciso contraponto familiar daquilo que está acontecendo na tela, que às vezes não é daquela idade. A família está falhando. Está falhando, está perdendo o que ela tem de melhor, que é o pertencer. Você citou, Maria Inês, um dado alarmante, que é crianças e adolescentes no Brasil têm contato com o álcool, em média, com 12 anos e meio. É a prevalência. Se a média é 12 anos e meio, tem alguém que tem 7, tem alguém que tem 20 nessa brincadeira. Tem. Às vezes, para você chegar nessa média, alguém tem 8 e alguém tem 19, né? Você vai fazer um cálculo pela média. Agora, você falou a gente está falando de drogas lícitas, a gente está falando o álcool como uma droga... Só que ela é lícita para adulto, né? Ela é lícita para adulto. A droga, álcool e tabaco são drogas lícitas para o adulto. Mas quem está consumindo são crianças e adolescentes. Para elas, não é droga lícita. Isso. É uma droga proibitiva. O que é que vocês... A pergunta era exatamente essa. O que é que vocês concluíram em relação ao contato de crianças e adolescentes com um grande mal chamado cigarro? Olha, a questão cigarro ainda ela tem, assim, talvez uma vigilância maior do que a questão álcool. Porque pelo menos se dizem, os ambientes estão lá, não fume, fumar faz mal à saúde, foi aumentando inclusive, né?
Antes ele aparecia tão pequenininho, né, nas propagandas. Agora ele aparece grande, em vários lugares. A criança cresce com uma coisa assim, é proibido fumar. Vários locais. Não tem nem local que diz é proibido beber. Não tem nenhum outro local que diz é proibido o uso de droga lícita para criança, para adolescente. E assim, bom, não se deve vender. Gente, a fiscalização é falha, é muito falha. E nós temos um contato cada vez maior e nós temos os outros grupos que não só a família. A família, ela atua muito. Por que ela atua muito? Porque primeiro que ela pode passar a questão droga pela herança, cada vez é mais conhecido o fator herança. Segundo que ela pode passar a questão droga por exemplo. Eu já recebi no consultório uma mãe que levou seu filho de 11 anos, eu faço medicina de adolescentes. Sim. Ela não estava preocupada porque ele usou a droga, ela estava preocupada porque ele usou a droga dela, mãe. Ele se apossou, se apropriou de uma droga que era dela. Então o nível é complicado, né, de atuação da família. A outra questão é o ambiente, que é o desfecho da droga. Se o ambiente é muito ruim e começa dentro da família, e daí tem o outro grande grupo de referência, a escola, que vem logo depois da família. Agora, como lidar com isso, doutor? O que a Sociedade de Pediatria, que iniciativas a sociedade propõe? A Sociedade de Pediatria tem uma preocupação enorme em relação a álcool, não só no nosso departamento de adolescência, porque na realidade os adolescentes são as grandes vítimas e, de alguma forma, também no momento eles deixaram de ser os agressores, os agredidos, e são os agressores, porque o tráfico tem uma grande margem de lucro com adolescentes. Então, assim, a questão é que o pediatra deve inserir dentro da puericultura a mais precoce, junto com a noção de alimentação, é a noção mais precoce possível, os riscos. Ele tem que discutir os riscos de droga, risco da sexualidade, os riscos de uma maneira geral, porque a droga também traz risco acoplado, que é risco de sexualidade, e a droga traz um outro risco muito grande, principalmente para adolescentes. 1,8 milhões de adolescentes morrem nesse mundo todos os anos por morte de causa externa. Ou seja, eles não estão doentes. Quando a senhora diz que a droga traz riscos ao adolescente no que diz respeito à sexualidade, a senhora está se referindo à sífilis? Eu estou também, porque nós estamos aqui frente a uma grande questão. O retorno da sífilis neonatal. Não é falha de pré-natal, são usuárias de droga. Uma porcentagem altíssima de adolescentes. Para adolescente, droga é moeda. O sexo é moeda. Para droga é. E aí? Então, aí assim, nós estamos tendo sífilis neonatal, de novo. Aí, investigado, a questão são usuárias de droga. Uma grande porcentagem, adolescentes. Recrudescimento de casos de sífilis. Que é uma patologia muito grave. Para a qual a gente tinha total esperança até de uma erradicação. Era difícil você ter sífilis. Tinha no tempo que eu era residente, há milênios atrás, né, que eu era residente. Agora não tinha mais. Então, assim, a questão é grave porque ela tem tentáculos. Ela é um polvo de destruição. Quando eu estava falando dos acidentes, da gravidade da morte externa, a associação que a Organização Mundial de Saúde faz com presença de droga, por exemplo, e suicídio na adolescência é 50%. Olha que número assustador. A associação com acidente automobilístico, ou o indivíduo está dirigindo, ou ele é atropelado, ou ele participa de alguma forma do acidente, chega a 80%. Então nós temos assim o que a gente chama de risco acoplado. E sexo feito já é inadvertido às vezes, inconsequente, com adolescente que não tem uso de nada. Imagina um indivíduo usuário. Olha, doutora Inês, só para a gente ambientar esse assunto, a gente vai falar um pouquinho de crack, ainda vai falar mais um pouquinho de álcool e também de clínicas, mas a gente queria mostrar para a senhora rapidamente um estudo que foi feito, bem rápido mesmo, da Fundação Estudo do Oswaldo Cruz, no final do ano passado, que revela que pelo menos 370 mil pessoas usam crack de forma regular em todo o país. É basicamente uma ilustração dos números. O estudo revela ainda que o Nordeste e o Sudeste reúnem o maior número de usuários de crack. No Nordeste, eles somam 148 mil, no Sudeste, 113 mil. O gráfico que nós mostramos na tela é esse aqui.
148 mil usuários no Nordeste, 113 mil no Sudeste, 51 mil no Centro-Oeste, 37 mil na região Sul e 33 mil na região Norte do país. Qual é o balanço que a senhora faz desses números? Olha, a gravidade da coisa, como eu te falei, ela tem vários indicadores. Eu não sei se é do conhecimento assim, de todo mundo, o Nordeste foi a última região a aderir a crack e cocaína. Crack era Sul e Sudeste. Inclusive o Rio de Janeiro não tinha interesse em crack, porque crack perde logo o freguês, né? Ele morre logo, né? Então as grandes propostas vinculadas à droga, a droga é uma multinacional, né? Todo mundo sabe disso. É uma indústria. Então ela tem lucro, tem balanço, tem prejuízo. Agora, o Nordeste, ele foi atingido, e como eu te falei, tem muita coisa de risco acoplado. Nós temos, assim, uma participação maciça de adolescentes nessa questão do Nordeste, e nós temos também, junto a essa questão, turismo sexual, assim, nas idades, assim, cada vez mais precoces. Você vê em porta de hotel meninas de 11 anos. Quando a gente viu a estatística da Unesco em 2004, meninas capitais como Fortaleza, por exemplo, que já se diziam ter estado grávidas alguma vez, era 33% das entrevistadas. Não é nem que iniciou a atividade sexual, é que já engravidou alguma vez. E droga e esse tipo de proposta, principalmente costa, região de turismo, é uma grande, como dizer, é uma parceria nefasta. Sem dúvida. Principalmente para adolescentes. É complicado. E assim, a droga, ela tem um momento muito atraente, principalmente para adolescente envolvido no tráfico. Eles conseguem muito dinheiro. Então, mas aí, então, Marinês... agora, como a família aceita este dinheiro? Sim. Aceita. Mas aí... Essa que é a questão. Então, você vê, nós temos questão de miséria, questão de uma falta absoluta de educação. Nós temos um país complicado na área de educação, muito complicado. Enquanto a gente não educar, nós não temos massa crítica. Enquanto nós não tivermos massa crítica, as pessoas vão dizer sim para uma série de propostas. Se elas tivessem uma crítica maior, talvez dissessem não. Então, assim, a droga é uma questão ampla. Nós precisamos escola, nós precisamos trabalho, nós precisamos projeto de vida para os adolescentes. Era aí que eu queria chegar. A senhora é uma técnica, uma estudiosa da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Sim. E a senhora é uma grande conhecedora de casos que envolvem o contato de adolescentes e de crianças com drogas que vão do álcool à cocaína, ao crack, cada vez mais cedo. O relato da senhora até agora é um relato em que a senhora pontuou aqui no programa de forma muito precisa todas as questões que envolvem os problemas. Qual é a solução? Eu acho que para um problema multifatorial, Sim. a solução é multifatorial. Ou seja... Ela vai se iniciar ou terminar no nicho ecológico família. Mas a família é uma réplica dos outros nichos, inclusive da sociedade como um todo, de uma proposta governamental mais atenta. Vai desde você olhar a fronteira, o que está acontecendo, até você ter condição de oferecer para essa juventude projeto de vida real. Agora, se a juventude, nós fazemos pesquisa na escola pública, e eu não sei se tão diferente também em outras escolas, a pesquisa é para aluno de 8ª série. Eu tenho dificuldade, sabe? É Fundamental 1, Fundamental 2. O antigo, ensino médio. O antigo ginásio. Bem antigo, da minha época. Então, assim, como uma pessoa pode começar a frase com mim? Mim acredita. Esses adolescentes são uma presa muito fácil para qualquer projeto de vida. Filho é um projeto. Droga pode ser um outro projeto. E depois o adolescente, ele tem características, singularidades, ele quer viver tudo rapidamente. Ele quer viver coisas que são atraentes para ele, experiências novas. E ele se acredita extremamente indestrutível. Tem uma coisa que chama síndrome da adolescência normal. É a única síndrome normal na medicina. São singularidades dessa faixa etária, que são
conhecidas por quem não devia conhecer. A família devia conhecer, a escola devia conhecer, as pessoas deviam se preparar. Mas quem conhece? Geralmente quem está interessado em aliciar. Então, assim, é complicado. Agora, eu sou uma otimista, eu vou te dizer. Eu acredito que um esforço dirigido que comece a valorizar o sujeito, fazer dele um sujeito. Essa questão de não internar, só internar. Essa iniciativa da prefeitura, só internar, por exemplo... Só internar, eu não acredito que vai resolver o problema de ninguém. Porque depois que ele sai da internação, ele é o quê? Ele é um ex-usuário. Tem emprego? Então, mas essa iniciativa... Agora, essa iniciativa, ela está tentando o quê? O resgate do sujeito. Isso. Do sujeito. Então, independentemente de se concordar, ideologicamente? Não é esse o caso, eu acho que é uma iniciativa que está respeitando o sujeito. Se essas iniciativas que respeitam o sujeito, e isso pode começar dentro da família, respeitando os laços, mostrando compromisso com quem está lá, com os filhos, mostrando a sociedade, a escola tem que mostrar compromisso. Não adianta você mandar aluno que usa droga vai embora e a droga fica na escola. Sim. É muito interessante. A droga fica e o aluno sai. Então, assim, uma proposta onde se resgate o indivíduo enquanto sujeito. Sim. Que ele tenha uma inserção, que ele tenha um pertencer, que ele receba uma atenção e que ele tenha possibilidades de um projeto de vida. Todas as vezes que eu vou em alguma entrevista, as pessoas me dizem: você não tem medo do futuro na mão dos adolescentes que nós temos? Não, eu tenho medo do presente que nós damos para eles. Isso eu tenho medo. Muito medo. Olha, Maria Inês, excelente. Eu queria agradecê-la muito pela presença, Maria Inês Saito. Convidar a senhora para voltar aqui, para a gente entrar mais no detalhamento, uma perspectiva altamente humanista, com embasamento filosófico nítido que a senhora tem aí na argumentação da senhora. E queria muito agradecê-la por essa presença aqui conosco e desdobrar assuntos que envolvam a Sociedade de Pediatria no Jornal da Câmara. A senhora está sumariamente convidada a isso. Estaremos sempre à disposição. Para mim, medicina de adolescentes foi mais do que uma proposta profissional, foi uma proposta de vida. E a visão da senhora... Eu acredito no futuro deles torço muito para que outros acreditem e façam com que isso aconteça. Eu espero não estar sendo preconceituoso, mas a visão da senhora no que diz respeito ao senso de pertencimento, que é algo da filosofia, e que no que diz respeito do reconhecimento do indivíduo, não me parece uma visão corrente na área médica. Acho que a senhora tem muita dificuldade aí nisso, mas isso é assunto para uma outra conversa. Um dia a gente vai falar mais sobre isso. Estarei à disposição, foi um prazer e boa tarde a todos.